Salve, my man! O corte que tá vindo aí é só um pedacinho do Zona Neutra ao vivo de toda segunda-feira. Já se inscreve aí com a gente pra não perder nada sobre futebol americano. Então vamos falar do novo patrocinador do Zona Neutra. E eu sempre digo que fazer publicidade aqui no Zona Neutra é muito fácil porque a gente só traz coisa boa. E desta vez eu tenho lugar de fala. Exatamente. Quem me conhece sabe que eu luto contra a calvície, contra a alopécia já há bastante tempo. A minha história começou quando eu tinha 23 anos, morava nos Estados Unidos e notei que meus cabelos começaram a cair. Achei que era por causa de muito estresse, muito trabalho. Quando eu voltasse ao Brasil, as coisas ficariam normais, mas na verdade não. Eles continuaram a cair. E hoje eu posso dizer que sou um cara orgulhoso dos guerreiros, né, dos cabelos que me restam na cabeça, porque eu fiz muitos tratamentos nesse período. Eu busquei muita ajuda. E eu não conhecia manual. Se existisse a manual antigamente, certamente a minha vida teria sido muito mais fácil. Se você ainda não conhece a manual é uma plataforma de saúde que gerencia o tratamento para calvície de forma simples e segura. É tudo 100% online. Você entra no site, responde um questionário de saúde e um médico credenciado vai avaliar o seu caso individualmente. Se houver necessidade de tratamento, ele fará uma prescrição que será encaminhada para as farmácias credenciadas que farão a produção. Tudo isso é muito fácil, muito simples, não precisa ir atrás de nada. A manual faz tudo, cara. E se você tiver realmente a necessidade de tratamento, você vai receber direto na sua casa, com frete grátis e numa caixinha totalmente discreta. E tem mais, depois que você iniciar o tratamento, ainda existe um acompanhamento clínico pelo WhatsApp, se você precisar ajustar alguma coisa aí na sua caminhada e na sua luta contra a calvície. Então assim, meu amigo, se você está começando a perceber uma queda de cabelo, ou se você já luta contra isso há bastante tempo como eu, este é o momento correto para você começar a se cuidar. Por quê? Agora no finalzinho de novembro a gente tem a Hair Friday, a melhor promoção do ano. 40% de desconto no primeiro pedido. E além disso, você ainda leva uma necessaire exclusiva e um mini shampoo para levar o seu tratamento sempre contigo. Não dá bobeira, não vacila, começa a te cuidar. E vamos falar de Indianapolis Colts versus Kansas City Chiefs, um dos jogos mais esperados aí na primeira janela de domingo, porque se o Kansas City Chiefs perdesse esse jogo, cara, estaria com as suas possibilidades de playoffs muito ameaçadas. Não que ainda não esteja, né? Mas agora o time dá uma respirada, né? Volta a ser positivo. Já o time do Indianapolis Colts tá tranquilo ainda, 8-3, fez um jogo pau, estava ganhando a maior parte do jogo, ou seja, mostrou dominância em boa parte do jogo. 20-9 no quarto período. Isso, 20-9 no quarto período. Então não acho que é momento do torcedor do Colts se desesperar, não vejo dessa forma, mas de fato essa derrota dá um gásinho pro Jacksonville Jaguars e pro Houston Texans olharem com chance de talvez chegar lá. Tem tantos ângulos para nós falarmos desse jogo. Primeiro eu vou elogiar o Colts, então. Esse time do Chiefs, ele é um bom time. Ele não é contender esse ano. Pode ser que ele seja campeão, não me entenda errado. Mas ele não tá entre o top 10, não dá para colocar ele no top 10. Tanto que na semana passada, antes desse jogo, metade dos analistas americanos reclamavam quem botava o Chiefs ainda no top 10. Isso é quase um absurdo. Lembra no passado, Monte, que não importava contra quem jogasse o Super Bowl, eu dei o motivo pelo qual o Eagles ia ser campeão do Kansas City Chiefs. Daí quando eu terminei, que eu provei que é da Eagles, eu falei, e meu palpite é Chiefs. Porque não dava pra ir contra os homens. Esse é o Kansas City Chiefs. Mas às vezes as coisas dão errado. Ano passado foram 11 jogos definidos por menos de uma aposta a favor do Chiefs. Esse ano tá todos contra. Esse é o primeiro a favor. Então às vezes as coisas podem dar errado pro Kansas City Chiefs. E o Colts jogou com maestria e arrebentou o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs não conseguiu jogar contra eles. Depois eu entro nesse mérito. E isso por si só me mostra que o Indianapolis Colts, se consertaram alguns erros, é de fato... Tô falando isso, pessoal, porque há quem dizia ali atrás que o Colts tinha que esperar ganhar do Chiefs. Quando ganhasse do Chiefs ia mostrar se era time de verdade. Não, esse Colts já mostrou há muito tempo que é time de verdade. E esse time do Colts é um time que, se souber, se tiver a mínima de inteligência de corrigir algumas aparas, não deixar a bunda aparecer, Zuma, não tampar o sol com a peneira, é um time contender para ganhar o Super Bowl. Ele é bom em todos os aspectos do campo. Mas, nesse jogo, ele deixou a bunda aparecer. Nesse jogo,
As chamadas que foram entregues por Daniel Jones, que é um quarterback medíocre, já mostrou isso na semana passada e essa semana ele provou isso no segundo tempo. O primeiro tempo dele foi tudo certinho. Vários jogos dele foi os 4 períodos certinho. Daniel Jones, uma máquina. Chegamos a falar ele concorrendo para MVP. Mas o naipe de leitura que ele faz no final do segundo tempo, no quarto período em específico, com o jogo, entre aspas, ganho, era chutar 2 field goal. Era correr bastante com o Taylor. Por que eles não usaram o Jonathan Taylor? Beleza, a defesa do Chiefs conseguiu segurar bastante o Taylor nas primeiras jogadas. Não me interessa. Mas o grande ponto, o grande fator decisivo do Daniel Jones me deixar, se eu fosse torcedor do Colts, triste com o meu time, como eu falei de Sam Darnold na semana passada por outros motivos, não por esse, especificamente não por esse, é a falta de leitura. Teve uma jogada com específicos 5 minutos e 55 segundos de jogo. Era uma primeira descida. Era uma primeira descida, com o jogo 20-17 pro Colts. Cara, mata relógio, pelo amor de Deus. Todo time com 2 postes tem que matar relógio. Teu time é bom na defesa, teu time não tá deixando o Mahomes jogar, cara. O Daniel Jones me recebe essa bola. O Jonathan Taylor fez isso várias vezes, mas essa em específico me deixou louco ontem. O Jonathan Taylor, ele esbarra no primeiro defensor para ajudar um pouco a linha ofensiva e abre. Cara, ele abre sem ninguém na tela. Se o Daniel Jones só olha pra ele, só dá o mínimo de opção de leitura, ele tinha ganho umas 5 jardas se ele só recebesse a bola. Vem no Daniel Jones, no Jonathan Taylor, recebe a joelha, ele ganhava umas 5 jardas. Na primeira pra 10, maravilhoso. Não me interessa quem e pra quem. Lembra que o Tom Brady fala? Tu aceita o que o outro time te dá? Ainda mais estando na frente. O Jonathan Taylor abriu livre. Daniel Jones pegou, olhou no Warren e ficou no Warren. E foi pra trás, e foi pra um lado, e foi pro outro. De repente, quando a pressão veio, ele tacou. Tinha 3 defensores no Warren. Tinha o cornerback, o linebacker e o safety fechando. 3! E o Daniel Jones pensou, me parece uma boa ideia. Por acaso, não foi interceptação. Porque os caras do Kansas City Chiefs se bateram. O Warren tava atrás, o Warren não conseguia nem tirar a bola deles. Mas é uma estupidez tão grande, Zuma. Só pra terminar essa jogada, pelo menos antes de comentar. É tão grande que o teu time está ganhando por 3 pontos. Faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Tu toma um saque, mas não dá com uma quase interceptação. E aí, meu Deus, cara, é uma ignorância. Ele pensa. Se tivesse com um marcador, já era uma ignorância passar. E aí foi um drop do jogador do Chiefs, porque ele tava com as 2 mãozinhas, a bola bate nas 2 mãozinhas dele fechada, né? E ele deixa cair. Isso. Então, assim, deixar o Daniel Jones nessa situação é 40% de culpa das chamadas ofensivas e 60% da culpa do próprio Daniel Jones, que entrou em parafuso ali, não conseguiu fazer acontecer. Não foi só essa jogada, os 2 drives com o time ganhando por 2 postes foi patife dessa forma. Na prorrogação foi patife também. O Daniel Jones entrou em parafuso, ele só tinha uma leitura e é isso aí. O Colts está de parabéns por ter conseguido fazer uma linha ofensiva boa. O Jonathan Taylor sendo o melhor running back da liga hoje. Talvez o Gibbs chegue, mas se não, ele é o melhor running back da liga hoje. Bons wide receivers, o Warren sendo bom, chamadas diferentes pro Daniel Jones poder fazer a primeira leitura e passar, às vezes fazer a segunda com algum tempo e passar, mas o que ele fez nessa administração de cronômetro, final de jogo e leitura, não vou nem falar em precisão, ele errou alguns passos mais do que a média, mas isso é a média, galera. É por isso que semana passada, quando me perguntaram aquele desespero de Sam Darnold, ei, é o MVP, não, o Sam Darnold jogou igual às outras partidas, ele geralmente força a bola. Sam Darnold de hoje é o 5º quarterback com mais touchdowns. Só que ele já tem 10 interceptações. É o Sam Darnold. Se Seattle quiser ser campeão, vai ter que segurar um pouco o Sam Darnold, porque ele solta o braço, meu amigo. Então isso eu vou deixar pra falar no jogo do Seahawks. Mas o Daniel Jones, o Colts vai ter que segurar ele também, cara. Porque ganhar jogo fácil, beleza. E quando perder um jogo assim, idiota, que tava ganho. Cagada do Daniel Jones. Cadê o Jonathan Taylor, cara? Não era pra ser MVP essa porra desse running back? Ele não é excepcional, e eu tô falando com um demérito pro Colts, porque o Jonathan Taylor é excepcional, era pra correr pra MVP, mas ele faz um jogo desse, cara. Mas é que não é ele que faz um jogo desse, né, cara? Tipo, porque você o Steichen, cara, na minha opinião, 70% da culpa dessa porra desse resultado é dele. Ok. Sabe? Obviamente nós temos aí os méritos do Kansas City Chiefs e o demérito do Daniel Jones, cara. Mas as chamadas foram horrorosas. Exato. Eu não vou colocar em percentual, não vou discutir contigo, mas é que eu quero botar essa culpa no Daniel Jones também, porque teu time quer ser campeão. O time do Colts, depois que aconteceu os primeiros 10 jogos, ou 5 ou 7, enfim, percebeu que o Daniel Jones era muito melhor do que eles esperavam. Porque o Daniel Jones não era para ser titular nesse time. Era para ser o Anthony Richardson. Ele foi bem no training camp. Ele começou a jogar bem. Ele começou a fazer aqueles jogos que todo mundo... Opa, que isso? A piada acabou? O cara é uma máquina? O técnico vai confiando mais nele. Afinal de contas, ganhar ou perder aqui pro Colts, beleza, pode perder o seed 1, mas vai dar nos playoffs. O que importa vai ser os 3 ou 4 últimos jogos para ser campeão. E tu vai precisar de leitura do teu quarterback alguma vez, inevitavelmente.
Então ele começa a soltar um pouco mais o jogo pro Daniel Jones ter o tempo de fazer a leitura, de processar a jogada, de conduzir um ataque, de ser o maestro de um ataque, como o MVP dessa temporada, que vai ser o MVP dessa temporada faz. Claro que ele não precisa virar o Matt Stafford. Mas, porra, um pouquinho de leitura. Tua leitura é ruim, ao menos a decisão tem que ser boa. E o passe do Daniel Jones, ao invés de aceitar o saque, é inadmissível. E essa é a cagada que eu boto no quarterback. Beleza? O Steichen talvez ele tenha que ter pensado, cara, não, meu quarterback não é bom o suficiente, vamos de tal jeito. Mas ele tem que tentar. Eu acho que ele tem que tentar. Então por isso eu tiro um pouco É cagada da coordenação ofensiva, é óbvio. Mas eu acho que eu tiro um pouco de peso lá, porque ele precisava ver o que o Daniel Jones era capaz também. Vai me dizer que não seria default se esse jogo termina 27 a 17? Mas assim, é semana 12 já, né? Ele já sabe do que ele é capaz ou não. É isso que eu tô dizendo, sabe? Tipo, Pode cara, ser. tem que proteger ele nesse momento, cara. E se tem um time, cara, que, porra, tem o Jonathan Taylor, enfia esse filho da mãe pra correr. Fechamos em 50-50, então? Tá bom, vai. 50% da coordenadora ofensiva, 50% do Daniel Jones fazendo cagada. Resumindo, falei um pouco do Colts. Laiato Lato me mete uma interceptação no Mahomes, quase entra pra touchdown. Laiato Lato tá voando. Defesa Colts tá uma máquina. Charvers Ward voltou agora. Agora eles estão com os... Essa secundária do Colts era um lixo na semana 1, semana 2. O próprio Lucas Kopp falava isso. De Se repente tem um chega- problema que nós temos é a É a secundária. secundária. De repente chega Sauce Gardner de um lado e volta Charvarius Ward do outro. Meu Deus, esse time do Colts tá uma máquina. Tanto que o Mahomes estava com 4 pontos de fantasy no quarto período. Não existia, cadê o Mahomes? E aí o Chiefs começou a andar assim, ó. Vamos lá, mais um mérito do Chiefs. Time campeão, cara. Chiefs é um time campeão. Sempre foi, sempre vai ser enquanto a dinastia estiver aí. Mesmo que não vá pros playoffs. O jogo perdido, apanhando que nem cachorro, primeiro tempo terminou 14-9. Chiefs a 5 pontos. 3 field goal, long, tipo, meu Deus, vamos tentar fazer daqui mesmo? Vamos. É o que estamos conseguindo, não estamos conseguindo nada. Interceptação do Mahomes no começo do jogo. Final do jogo, o Chiefs já vindo para chegar no jogo. Fumble do Hunt no quarto período. Fumble do Hunt na linha de 2, 3 jardas. Que jogou bem. Que jogou bem. Daí depois, o próximo drive foi touchdown do Hunt, inclusive. Meteu um Superman, pulou por cima, fez touchdown. E, enfim, o Chiefs conseguiu controlar o relógio, chegou só pro field goal da prorrogação. E depois chegou na prorrogação, matou o relógio inteiro, depois do Colts não fazer porra nenhuma de novo. Cara, é aí que tá, cara. Tu tem Jonathan Taylor, é aquilo que eu sempre comento sobre Derrick Henry. Primeiro período ele faz 10 jardas, deveria ser assim, né? Ano passado era assim. Primeiro período 10 jardas, o segundo 15 jardas, o terceiro 30 jardas, o quarto 130 jardas. A defesa tá cansada. Se for pra prorrogação, então, meu amigo, valeu. E aqui nós temos Jonathan Taylor. Ele tem que ter batido, ainda mais quando tá na frente. Ele tem que ter batido. Quer fazer three and out, que nem o Colts fez 3 seguidos no final do jogo? Faz three and out com o Jonathan Taylor. Ao menos bate nessa defesa. Cara, ia ter sido essa prorrogação, ia ter sido um mumuzinho. Desculpa, Zuma, não tô deixando você falar. Não, pode continuar que eu tô dando uma olhada aqui em estatísticas. Fica tranquilo, Tá. Montanha. Vocês e olhando aqui. Me tira minha curiosidade, cara, porque assim, Neymar, não aconteceu só nesse jogo, tá? Aconteceu no jogo do Jaguars também, se não me engano. Por que diabos os caras ganham o toss, né? A escolha da moeda, e escolhem começar atacando? Cara, pelo timing do jogo, talvez, para descansar a defesa, talvez. É que hoje em dia, agora, com esse ano sendo os dois times tendo a posse de bola, independente de fazer touchdown ou não, tira aquela vantagem toda, né? Antes a vantagem era óbvia. A vantagem era óbvia, mas agora ainda há vantagem, né? Porque se o cara não faz, você pode fazer um field goal só e deu. Isso, essa é a vantagem. Só que não vou falar desse jogo específico porque eu não prestei atenção o quão cansada estava a defesa do Colts. Eu sei que o Chiefs fez os últimos drives todos, só ele. Mas descansar a tua defesa pode ser essencial nesse momento, né? Eu percebo isso como uma força muito grande. Porque, teoricamente, é 2 ataques. Um ataque para cada lado. Alguém vai meter um field goal, um touchdown, alguma coisa ali e vai acabar. Então, tu deixar a tua defesa descansar um pouco mais para ela vir com mais pau na máquina, eu acho que faz bastante sentido. Quem ganhou esse jogo pro Chiefs no final das contas, além das chamadas do Mahomes ter sido mágico no final, foi o Rice, né? Pelo amor de Deus, Rashee Rice no final, ó, eu sou o cara garantido aqui, manda a bola em mim que é segurança, tanto que pra fantasy passou de 20 pontos sem touchdown. Toda a bola no Rice era coisa linda. Uma 4-3 com o jogo 20-20, 4-3 na metade do campo que o Kansas City Chiefs foi, e era jogada a partida pro Colts. Segura aquela bola, já era. Bola no Rice, 25 jardas. Aí pelo campo inteiro, né? Pelo campo inteiro. O Rice é uma máquina. Esse wide receiver é top 5 da NFL com alguma facilidade. Cara, muito bom, cara. Eu acho que... Bom, tu deixou bem claro, né, cara? Não é um ponto da torcida do Colts se preocupar, afinal de contas, o Daniel Jones vem jogando bem, vem jogando mais do que se esperava Mais do dele. que se esperava. A grande questão é que quando você tem um quarterback que, cara, é um cara que vem de um passado que não é tão formidável assim, e eu vou botar aqui na mesma lista o Sam Darnold, tá?
e eu boto aqui também o Jared Goff, tá ligado? São caras que quando você vai lá e tu precisa que o cara resolva, tu não sabe, cara. Tá ligado? Isso vai acontecer. E aí, o torcedor do Colts vai ficar bravo, porque no jogo contra o Falcons, por exemplo, o cara, ele foi lá, não sabemos até hoje como ele machucou o nariz, mas ele foi lá e resolveu. Então, claro, vai dar bom, vai dar ruim, né? E aí tem uma estatística, eu sei que se eu fosse procurar a estatística aqui, eu ia achar alguma estatística, mas eu fui logo numa estatística que me pega bastante para quarterback, que é o seguinte: o quanto esse cara cuida bem da bola. E tem uma estatística específica que é o seguinte: a quantidade, o percentual de vezes que o lançamento desse cara pode virar uma interceptação ou um... Turnover worth. É isso, exatamente, turnover worth, tá? E hoje, o líder de percentual de turnover worth é o Spencer Rattler, Justo. que é ruim, né? Lá no livro. O segundo é o Tua Tagovailoa, que não precisamos... Nossa, não é o primeiro? É surpreendente. Não precisamos dizer nada. Não, mas eu tô surpreso. Não é o primeiro, né? Não. O Geno, cadê o Geno? É verdade. O Geno é o sexto. Porra, que isso? Franchise quarterback. É que o Geno Mimosa, ele prefere pastar às vezes do que mandar a bola. E o terceiro é o Daniel Jones, com 4,2%. 4,2% dos lançamentos dele são os lançamentos que podem virar aí um... não é que dizer que vão virar, mas é tipo essa bola que ele lançou. No Warren. Isso, que o cara dropou, isso entra na estatística. E aí, cara, quando tu vai olhar lá no final do negócio, cara, tu tem ali Jalen Hurts, Justin Herbert, Josh Allen, Matthew Stafford, os caras que cuidam bem da bola, né? Então esse eu acho que é um ponto de atenção. Mas mais do que isso, se é um ponto de atenção pro Daniel Jones, cabe ao time do Colts fechar essa casinha ali. Exato. Um número também que chama bastante atenção, o time do Kansas City Chiefs segurou o jogo corrido do Jonathan Taylor. Isso é indiscutível, né, cara? Foram 58 jardas corridas apenas. Mas também foram 16 tentativas. Sim, usou pouco. Será que eles não pararam de correr antes da hora? Mesmo ganhando o jogo, cara, tu força mais o teu jogo corrido, porque em número de passes completos também foi ruim. Foi 19 de 31. 60% dos passes completos, né? Foi abaixo da média do Daniel Jones normalmente. Então, não sei se talvez o jogo corrido não devesse ter sido mais forçado. Cara, 20, 25 tentativas de corrida, pelo menos, né? Exatamente. Talvez. Cara, ponto interessante aqui, tá? O time do Colts pega agora, tá? O time do Colts está liderando a divisão. Olha que divisão que tem tudo para ficar interessante, tá? O Indianapolis Colts está com 8 vitórias, 3 derrotas. O Jacksonville Jaguars está com 7 vitórias, 4 derrotas. O Houston Texans, 6 vitórias e 5 derrotas. O Colts está 2-0 dentro da divisão. Bateu 2 vezes no Tennessee Titans. Ele pega 2 vezes o Houston Texans e 2 vezes o Jacksonville Jaguars. Então, cara... Tem que se cuidar. Não, tem que se cuidar não, mas ele pode passar, ele pode varrer a divisão, né? Que teoricamente é o que deve acontecer, vai. Eu acho que esse jogo contra o Houston Texans em casa, o Colts vai com a rosca na mão, cara. Não, a rosca na mão não. Eu acho que vai ser um jogo pau, mas eu acho que o Colts é favorito. Claro, com todos esses jogos que tu falou, o Colts é favorito. O Colts é um dos favoritos a brigar pelo Lombardi, diferente dos outros times da sua divisão. Só que o Colts acabou de mostrar contra o Kansas City Chiefs que teve dificuldade. O Daniel Jones mostrou pela segunda vez essa dificuldade. O Kansas City Chiefs mostrou que consegue parar o jogo corrido do Jonathan Taylor. E agora eles vão pegar a melhor defesa da NFL. Daniel Jones vai continuar arriscando contra essa defesa? Porque se ele continuar arriscando, eu já vou falar agora, vai dar Houston, Texas. Então, ou eles corrigem esse problema que eles tiveram com os Kansas City Chiefs, ou esse jogo é do Houston, Texas. Foi por isso que eu te perguntei aquela hora no jogo do Houston, que a gente estava falando, se a defesa do Houston era melhor sobre o aéreo ou o terrestre. Porque, cara, o Colts vai precisar muito do Jonathan Taylor. Vai precisar atravessar. E quando a gente olha lá pro lado do time do Kansas City Chiefs, afinal de contas tem mérito lá, né, cara? Parece que foi só o time do Colts que perdeu, mas, cara, do outro lado é o Kansas City Chiefs. A gente teve um jogo muito, muito bom do Rashee Rice. 140 jardas, cara, né? Então, também tem os playmakers lá que funcionaram. Exato. Não foi só erro do time do Colts, né, gente? E pega o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys, que horário que é esse jogo, Zuma? O Dallas Cowboys é o segundo jogo, das 18h30. Mais um baita jogo. Dallas Cowboys tá voando. E uma defesa que melhorou um pouco do Cowboys também, né? Melhorou, vou deixar pra falar no jogo do Cowboys. Tá bom. Legal, passando. Vai ser um baita jogo, já adianto isso. E só uma última constatação a respeito do Colts, né? Para não acharem que a gente fica diminuindo o time do Colts. 20-23 contra o time do Kansas City, o time de Mahomes, no Arrowhead, né? Exato. Não, pancadaria. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação, o ano inteiro. Tamo junto.